Olá, eu sou o Lorival Santana. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao CNN Mundo. Uma tentativa de incursão e golpe de Estado na Venezuela deixou 8 mortos e ao menos 13 detidos, entre eles 2 ex-integrantes das Forças Especiais do Exército Americano, chamados de Boinas Verdes. A operação fracassada envolveu 60 combatentes que partiram da Colômbia e tentaram desembarcar na costa venezuelana. Mas os motores das embarcações falharam e eles acabaram interceptados pela Guarda Costeira venezuelana. O jornal do Washington Post publicou o que parece ser o contrato da operação feito entre o líder da oposição Juan Guaidó e a empresa de segurança Silver Corp. O consultor Juan José Rendón, aliado de Guaidó, reconheceu à CNN espanhol ter contratado a Silver Corp para uma consultoria sobre como prender líderes do regime venezuelano indiciados nos Estados Unidos por narcotráfico. O presidente Nicolás Maduro está usando esse caso como prova de que os Estados Unidos estão tentando derrubá-lo, mas o governo americano nega envolvimento. Aqui no estúdio está comigo o venezuelano Flavian McDonald, que mora no Brasil desde 2017, trabalha com TI, com tecnologia da informação, começou aqui em São Paulo, agora está no Rio de Janeiro, né, Flavian? Flavian, gostaria que você me contasse, em primeiro lugar, como você chegou aqui ao Brasil, por que você veio para cá em setembro de 2017 e como é que está a sua vida aqui também? Tá. Muito obrigado pela invitação. Então, a gente tomou a escolha de vir para cá por causa de que em Venezuela é simples como que não dá para morar. É difícil a gente ter um futuro lá, então é muito mais fácil, muito melhor sair do país e procurar ajudar a família que fica lá. Uhum. Você já trabalhava com tecnologia da informação lá? Eu sou egressado de engenharia de sistemas lá, que aqui seria engenharia de processos, mas lá eu tinha que me virar dando aulas de inglês e fazendo outras coisas, porque começando por pouco a pouco não dava. O salário não dá para você morar, nem comprar comida, nem nada. E você já conhecia alguém aqui no Brasil? Não, realmente. Você veio com o seu marido para cá, o Eduardo? Sim. Que está aqui no estúdio com a gente, Pois inclusive. Flavian, e você não conhecia ninguém, veio direto para São Paulo. E aí, você tinha um dinheiro para ficar um tempo? Como é que foi a história? Então, a gente começou a coletar dinheiro de qualquer jeito, vender micro-ondas, vender geladeira, vender qualquer coisa que a gente tivesse lá, trabalhar fazendo um curso online e pegar um ônibus de lá para a fronteira e depois um avião. Aqui em São Paulo a gente trabalhou trabalhou em hostais. Em hostels, assim? Em hostels várias vezes. Como pousadas, assim, hotéis simples, né? Pois é. Você trabalhava em restaurante ou algo assim, pela comida e pelo... Trabalhava em vários hostels. O primeiro foi aqui sim. na Rebouças. Certo. Sei qual é, conheço esse aí. Super bom. E foi maravilhoso. Lá a gente aprendeu a falar português e conheceu um monte de pessoas. Isso foi por um site que tem um nome que se chama Workpackers. Sim. Eles oferecem a oportunidade para viajar e trocar trabalho por teito. E a gente acha tão difícil viver no Brasil, nós que somos brasileiros. Você encontrou um ambiente razoável para trabalhar e encontrar trabalho aqui, etc? Então, a gente veio também procurando trabalho na mesma empresa de lá, porque é uma escola transnacional e de línguas, e aí a gente conseguiu entrar depois de 3 meses. No primeiro momento, a gente chegou com menos de $100, eu lembro, e você virou. Bom, a gente vai passar agora para Brasília, vamos conversar com o nosso repórter André Spigariol sobre a situação da Venezuela e principalmente a relação com o Brasil. André, seja muito bem-vindo aqui mais uma vez ao CNN Mundo, você que é aqui do nosso time já quase. André, você tem apurado bastante como está a situação entre Brasil e Venezuela, também em relação a esse incidente. A gente tem trocado muitas mensagens nos últimos dias sobre essa incursão na Venezuela, sobre o cerco americano. Enfim, o que você traz para a gente de informações?
Oi, Lorival. Olha só, eu tentei conversar desde que a gente teve notícia, né, dessa incursão fracassada na costa venezuelana. Eu comecei a conversar com diplomatas, também funcionários de embaixadas aqui no Brasil que acompanham a questão da Venezuela e ainda até agora poucas pessoas falaram comigo, poucas tinham informação, na verdade, sobre o que aconteceu, e as que tinham diziam que não podiam conversar. A gente apurou, inclusive, que a embaixadora da Venezuela aqui no Brasil, a Maria Tereza Bellandria, ela foi indicada pelo Juan Guaidó para representar o governo venezuelano aqui junto às autoridades brasileiras. Ela ainda não conversou com o governo brasileiro sobre este caso. Para você ter ideia, Lorival, aqui no Itamaraty, onde eu estou agora, os diplomatas que acompanham a questão da Venezuela me disseram que ainda não tem sequer elementos para conversar com a gente sobre qual a avaliação que é feita pelo governo brasileiro em relação a este episódio da Operação Gedeon, desta incursão fracassada na costa venezuelana. Mas o que a gente tem de apuração, Lorival, inclusive a gente já conversou em outra edição do CNN Mundo, é sobre como que o Brasil tem visto esses movimentos dos Estados Unidos com relação ao regime venezuelano, né? Primeiro foi aquela designação de Nicolás Maduro e outros oficiais do regime como narcoterroristas, ali oferecendo um prêmio de 15 milhões de dólares pela captura de Nicolás Maduro. Inclusive, essa Operação Gedeon era justamente para capturar Nicolás Maduro e levá-lo a solo americano, e a gente não houve um comunicado oficial do Brasil, mas pelo que a gente conversou aqui nos bastidores, essa decisão de designá-lo como um terrorista, de oferecer um prêmio por sua cabeça, foi bem vista aqui por diplomatas brasileiros, também lá pelo Palácio do Planalto, por auxiliares do presidente Jair Bolsonaro, viram como um movimento adicional de pressão internacional ali pela saída de Nicolás Maduro do poder, e foi bem vista. Essa movimentação de barcos da Marinha Americana, de combate ao tráfico de drogas também aqui no litoral da América do Sul, ali no Caribe, perto da Venezuela, também é outro ingrediente desta pressão internacional. A gente, inclusive, apurou que o Brasil, por enquanto, não pretende se engajar nesta operação, mas também vê como um ingrediente a mais de pressão sobre Nicolás Maduro, Lorival. E aqui em Brasília, como eu vinha dizendo, tem uma embaixadora, Maria Tereza Bellandria, uma embaixadora sem embaixada. O Itamaraty tomou finalmente uma decisão que vinha adiando há quase um ano já, de tirar da embaixada da Venezuela aqui em Brasília os diplomatas que foram indicados pelo Nicolás Maduro, que estão ocupando a embaixada da Venezuela. Eles serão declarados persona non grata, ou seja, serão expulsos do país, e a embaixadora Maria Tereza Bellandria aguarda então essa expulsão, que já era para ter acontecido, mas o Supremo Tribunal Federal tomou ali uma decisão liminar de postergar este prazo que o Itamaraty havia dado. O prazo era 2 de maio e até hoje, até agora, no momento que a gente grava essa entrevista, ainda não tem uma decisão definitiva sobre essa expulsão, mas finalmente um gesto ali de agrado a esses diplomatas que estão aqui em Brasília. A embaixadora, inclusive, mora num hotel, não pode despachar diretamente de sua embaixada. Ela e o ministro conselheiro, que também foi indicado por Juan Guaidó, o Tomás Silva, trabalham aqui em Brasília, mas não tem uma embaixada para trabalhar. E essa embaixada, Lorival, tem muito trabalho, viu? Porque, como a gente sabe, os cidadãos venezuelanos que vêm para o Brasil, eles vêm numa situação humanitária bastante frágil, muitos vêm só com a roupa do corpo, enfim, precisam de ajuda a partir do momento que chegam aqui. Por isso até que tem a Operação Acolhida, mas enquanto isso, principalmente nesse momento de pandemia, Lorival, tem aquele programa de auxílio emergencial que o governo federal está pagando a trabalhadores informais, aos microempreendedores, autônomos, enfim. E muitos destes venezuelanos que estão morando no Brasil estão nessa condição, são diaristas, faxineiras, cozinheiros, enfim, motoristas de aplicativos, e todos eles, e muitos deles estão procurando a ajuda desta embaixada de Juan Guaidó aqui em Brasília, para conseguirem auxílio do governo brasileiro, e alguns têm até conseguido. Nos grupos de WhatsApp aqui de cidadãos venezuelanos, em que os diplomatas venezuelanos estão participando, não se fala de outra coisa, viu, Lorival? Muita gente procurando ajuda para conseguir sobreviver neste momento de pandemia. O desemprego a gente já vê que vem aumentando no Brasil, e a situação na Venezuela não é nada boa, o que aumenta aí este trânsito de imigrantes, que inclusive alguns deles transitam para o Brasil de maneira ilegal, já que as fronteiras foram inclusive fechadas pelo presidente Jair Bolsonaro. No geral, a relação aqui entre o Itamaraty e o governo
presidente da Assembleia Nacional, Juan Guaidó, é avaliada como positiva, e esse gesto de expulsão dos diplomatas de Nicolás Maduro demonstra como esta relação tem se fortalecido nos últimos meses, Lorival. Agora, essa recusa deles de voltar para a Venezuela é uma recusa política, no sentido, não, nós somos os representantes do governo venezuelano e daqui a gente não sai, a embaixada é nossa, ou é mais uma questão pessoal? Muitos voltaram, né, outros ficaram, eram cerca de 30 que não tinham voltado e, né, perto do prazo, Itamaraty lembrou-os de que eles tinham que ir embora até o dia 2 de maio, e é uma decisão pessoal de não querer voltar para a Venezuela ou é uma questão diplomática e política? O que a gente apurou é que muitos desses que ainda estão no Brasil, inclusive, estão com credenciais vencidas. Então é importante a gente explicar para o nosso espectador como que funciona. Quando um diplomata chega ao Brasil, ele tem que se registrar aqui no Itamaraty para receber uma credencial. E aí essa credencial tem uma validade, e alguns desses diplomatas que ainda não deixaram o Brasil estão com credenciais vencidas, ou seja, a missão deles no Brasil terminou e o governo, como não reconhece o governo de Nicolás Maduro, não renovou essas credenciais. Então há muitos desses diplomatas, alguns deles a gente apurou que já deviam ter voltado e ainda não voltaram. E a gente destaca que, segundo fontes no Itamaraty, essa saída tinha sido negociada em março, Lorival. Então eles já tinham recebido este prazo, estes 2 meses de período para se ajustarem e prepararem tudo para a sua partida, e agora alegam que por conta da pandemia, inclusive é este o motivo pelo qual o Supremo Tribunal Federal concedeu esta medida liminar que suspendeu o prazo, que adiou este prazo por mais 10 dias, então do dia 2 de maio eles ganharam mais 10 dias para uma decisão, inclusive o Ministério das Relações Exteriores vai enviar uma manifestação para o Supremo Tribunal Federal para tentar reverter essa decisão, mas o fato é que, de acordo com as fontes com quem nós conversamos aqui no Itamaraty, isso já havia sido negociado, esses diplomatas venezuelanos sabiam do prazo do dia 2 de maio, mas até agora não se retiraram, e a gente percebe que existe uma politização dessa questão. Por quê? Quem provocou o Supremo Tribunal Federal para tomar essa decisão de adiar o prazo para a expulsão dos diplomatas foi o deputado Paulo Pimenta, um deputado do PT, que a gente lembra que é bastante próximo dos diplomatas de Nicolás Maduro que estão aqui no Brasil. Em novembro do ano passado, eu vou recordar aqui um episódio, diplomatas de Juan Guaidó, integrantes ali da equipe de Juan Guaidó, chegaram a ter acesso à embaixada, um funcionário de dentro da embaixada que até então era controlada por Nicolás Maduro, cederam ali acesso à equipe de Juan Guaidó, que entrou na embaixada, e ali houve um estresse, e quem apareceu neste momento, lá em novembro, para defender então os diplomatas de Nicolás Maduro e negociar a saída dos representantes de Juan Guaidó da embaixada naquele momento, foi o deputado Paulo Pimenta. Além dele apareceu por lá também o deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro. Então a gente percebe que este movimento de Paulo Pimenta revela aí uma politização. Inclusive, uma das notas oficiais, muitas notas oficiais vieram aí de organizações de esquerda repudiando essa expulsão, e uma delas veio também de partidos de esquerda, de oposição aqui no Congresso, que enxergam aí um abuso do Itamaraty em expulsar esses diplomatas em um momento de pandemia que pode levar essas pessoas a uma situação de fragilidade humanitária ao retornarem à Venezuela. Mas é importante a gente destacar uma coisa, Lorival: os diplomatas do Itamaraty que estavam em Caracas já se retiraram de lá, eles voltaram para o Brasil, inclusive em uma dessas operações de repatriação que o Itamaraty tem feito. Exatamente. O que não é polarizado, ideologizado e politizado nesse país hoje em dia? André, de Brasília, muito obrigado pela sua participação aqui no CNN Mundo. Um grande abraço. Pois é, esse cerco naval que o André mencionou, que os Estados Unidos mantêm já há meses em relação à Venezuela, a partir do momento em que os Estados Unidos indiciaram o Nicolás Maduro e outros integrantes do regime venezuelano por narcoterrorismo, eles estão montando um cerco naval com um destroyer e várias outras embarcações e uma brigada da Marinha Americana que tem entre 3 mil e 5 mil homens e mulheres. E o presidente Trump, na semana passada, pediu ao Congresso mais um reforço, ou informou ao Congresso americano que vai fazer um reforço de mais 200 militares para fechar esse cerco. Então, o pretexto, a justificativa é impedir o narcotráfico saindo da Venezuela, que, segundo os Estados Unidos,
é apoiado e até gerido pelo regime venezuelano, coisa que naturalmente o regime venezuelano contesta. Como o André disse, o Brasil não participa dessa força-tarefa, são 22 países que apoiam, que de alguma forma participam dessa operação, segundo os Estados Unidos. Eu chequei com o Ministério da Defesa brasileiro, o Brasil não faz parte. O Brasil tem sim uma cooperação com o Comando Sul, que dirige essa operação dos Estados Unidos, na parte da Polícia Federal. Então é uma questão mais de informação, de um trabalho de polícia contra o narcotráfico, mas não um envolvimento militar. A gente vai continuar aqui no estúdio com o Flavian McDonald, venezuelano, de 30 anos de idade, trabalha com TI no Rio de Janeiro e vai nos contar agora. Flavian, você tem falado com a sua família na Venezuela de 2017 para cá. Como é que as coisas evoluíram dentro da Venezuela e particularmente com a sua família? Então, de ontem para cá, empeoraram. É bem assim, todos os dias o negócio cambia muito. Por exemplo, ontem o salário mínimo era 5,7, hoje é 4,3 dólares por mês. Então, é um absurdo, basicamente. Em geral, eles têm que vender qualquer coisa que eles tenham, seja carro, peça de carro, roupa, joia, qualquer negócio que eles tenham, para conseguir comprar comida. Sim. Por exemplo, o salário mínimo atualmente seria 800 mil bolívares soberanos. E 1 quilo de queijo está por volta de 700 mil. Então, é um absurdo, realmente, como eles pretendem que o pessoal more lá com esse salário. Em relação à Covid-19, ao coronavírus, sua família está bem? O que vocês têm para nos contar sobre a tensão em relação a essa ameaça invisível? Então, afortunadamente, minha família está bem, todo mundo saudável, mas não é a normalidade. Tipo, lá é super simples, você morrer por qualquer coisa, realmente, tipo, uma tosse, pode morrer, porque não tem medicamento, assim, tipo, normal. Então, agora com o negócio do Covid-19, fica um pouquinho mais difícil. É lógico que não tem a infraestrutura para ajudar todo mundo que fica doente e o governo, lastimosamente, eles não vão compartilhar a informação direito. Por exemplo, se eles tivessem 5 pessoas infectadas, eles vão falar que é uma, ou que não tem nenhuma, porque eles são bem assim. Eles somem a informação e eles falam como que eles estão fazendo tudo direitinho, belo, perfeito, mas não é assim para quem mora lá. Nós vamos agora para Madrid, então, conversar com a jornalista venezuelana Paula Quinteiros, ela que é presidente da empresa Estímulo Mídia e que tem um site importante de notícias em Caracas, o site El Estímulo. Paula, um grande prazer ter você aqui na CNN Mundo. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Como que o presidente Nicolás Maduro está, digamos, aproveitando essa operação, né, fracassada que foi feita e que tem aí envolvidos militares da reserva do exército americano em favor próprio politicamente? Oi, Val, eu que agradeço. Muito obrigado pela minha participação. Sem dúvida, o governo está usando isso a seu favor. Ele está usando isso que ele melhor sabe fazer, que é a propaganda política, né? Ele está reforçando a ideia de Washington como maior inimigo. Também esse diálogo, essa trégua que ele tinha oferecido ao povo venezuelano de uma trégua política para combater a pandemia, isso vai para o lixo, né? Porque agora esse não é o principal problema. Também fica fora de jogo qualquer expectativa, ilusão de uma próxima eleição para eleger um governo de transição. Então, isso também eles estão, eu acho, que usando ao seu favor. E também, um pouco que dá para medir no termômetro nacional, é que o chavismo está dividido, como sempre, é estado dividido, e tem pressão para formalizar uma ordem de captura ao Juan Guaidó, o presidente interino da Venezuela, aceitado por mais de 50 países, e ele tem uma demanda há mais de um ano de umas eleições livres, que ademais tem uma base constitucional absolutamente
com Venezuela, e isso fica muito longe no horizonte, né? Paula, qual a saída para a Venezuela? Realmente gostaria de saber. A saída não está definitivamente com o regime atual. Agora, a única coisa que você pode observar é sofrimento, hospitais sem água, sem eletricidade, as pessoas realmente preocupadas pela pandemia, elas veem o que está acontecendo fora, porque tem muita pessoa fora da Venezuela. Então, você sabe, nas mesmas favelas tem pessoas que têm primos, irmãos, filhos em outros países que foram embora para trabalhar e para ter uma melhor vida, e eles estão alertando a Venezuela da pandemia, e as pessoas realmente estão preocupadas, mas elas não têm gasolina, não têm combustível para se mover, elas sabem que não tem a possibilidade de hospital, elas não têm eletricidade, então realmente, qualquer que seja a saída não é como as coisas estão agora. Paula Quinteiro, que está em Madrid, mas vai constantemente a Caracas, inclusive nos encontramos em Caracas no ano passado, lá na sede do El Estímulo. Muito obrigado por participar aqui do CNN Mundo. Eu sempre cobri muito Venezuela, eu estive lá em 2018 na votação da Assembleia Constituinte, né, em julho, agosto de 2018, voltei no ano passado, naquele fim de semana da tentativa de entrega de ajuda humanitária, que eu creio que foi em abril, né? E senti uma mudança de humor importante, quer dizer, em 2017, o ano em que 2017, 2018, aquele período, as pessoas estavam muito desmotivadas, desiludidas, sentindo que o regime tinha iniciativa e que a oposição não tinha um plano concreto. A chegada, o aparecimento do Juan Guaidó deu uma esperança para as pessoas, né? Mas essa esperança voltou a desaparecer porque ele não conseguiu, né, chegar ao poder. O regime parece muito firme. Você chegou a pensar voltar para a Venezuela quando o Juan Guaidó pareceu que poderia assumir o poder? Como é que é a sua expectativa e das pessoas, de outros jovens como você, em relação à ideia de voltar um dia para a Venezuela ou não? No meu olhar, meu país é um país belo e ela tem muito o que oferecer. Mas, por enquanto, o governo que a gente tem é um governo super egoísta, que eles apenas pensam para eles sozinhos e se bancam eles sozinhos, enquanto o resto do país vai sumindo ou morrendo pouco a pouco. O índice de delinquência e pobreza e o status de vida, ele desceu muito. Então, Juan Guaidó, ele poderia virar o presidente da Venezuela ou qualquer outra pessoa que não seja socialista, entre muitas aspas, mas ainda assim tem que passar por um processo de reconstrução. Então, eu acho que nós, os venezuelanos que estamos fora, não teríamos problemas em reconstruir o nosso país, porque a gente sabe que são mais de 20 anos de constante dano feito para a nossa pátria. Então, a gente não tem problema em voltar e ajudar a reconstruir o país. Mas primeiro tem que sair aquele regime, porque não faz sentido, por enquanto. Queria agradecer muito a presença do Flavian McDonald aqui no estúdio da CNN em São Paulo, ele que mora no Rio de Janeiro e veio para esta entrevista. Bom, o CNN Mundo vai ficando por aqui. Para rever as entrevistas do nosso programa, basta entrar em www.cnnbrasil.com.br. Se preferir, vá até o canal da CNN Brasil no YouTube. Depois é só clicar nos vídeos do CNN Mundo. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.